Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Samuel, sou professor de administração, também formação de administração e também formação em contábeis. E vamos aprender um pouco sobre noções de direito tributário nessa unidade, ok? Noções de direito tributário de Mato Grosso do Sul ou de qualquer outra legislação e também um pouco sobre tributos, né? Mas você não se preocupe, ao final da unidade você vai entender o direito de tributo completamente de uma aula bem específica, tá bem? Vamos lá? Então, acompanhe aqui o material na apostila, também estão todos os tópicos aqui do que vamos estudar, né? A introdução do sistema tributário nacional, o conceito de elementos de tributos, diferentes tributos, diferença entre tributos e multas, por que o Estado cobra tributos, espécies de tributos e quem pode cobrar tributos e os princípios tributários fundamentais. Esses 7 elementos estarão na nossa unidade, tá ok? Vamos lá? Vamos conhecer um pouco? Vamos começar com uma pergunta direta. De onde vem o direito do Estado? Né? O Estado não é uma empresa, ele não vende produtos. O dinheiro que as finanças das escolas, hospitais, segurança, é uma única fonte, a sociedade através dos tributos. Então, para que os hospitais, né, as escolas funcionem, elas precisam ter um tributo, né, uma introdução do tributo tributário que você vai ver agora aqui. Isso pode colocar você numa experiência melhor do estiga e realidade. O imposto é roubo. Só pagamos imposto porque não recebemos uma multa do governo. Não é roubo. Então precisa estabelecer essa parte. O Estado não produz dinheiro. Na verdade, como uma empresa. O dinheiro que sustenta o Estado vem dos princípios de tributos, ok? Então é uma lógica muito correta e uma boa perspectiva da introdução do sistema tributário. Quem paga as escolas públicas, quem paga os hospitais, vacinas e segurança. Ela vem dos tributos, ok? Agora vamos organizar o conceito juridicamente, né? A prestação é obrigatória do dinheiro criada por lei, que não constitui punição por atos ilícitos. Então, o conceito de elementos de tributos, a obrigação, o pagamento em dinheiro, a criação de lei e não é punição, né? O governo não pode inventar um imposto de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele precisa passar por um congresso. Pago em dinheiro, ok. Não é para pagar tributo fazendo bico para o governo. Deve ser uma moeda. Então se estabelece moeda. Não é uma punição. Você compra um pão, surge um tributo. Isso é normal, não é um castigo. Então toda vez que você compra um pão, compra um leite, nasce um tributo. Essas respostas, essas referências estão na página 4, na seção 2, tá? Olha lá um pouquinho que vai estar mais detalhado do que aqui nos slides. Então, criado por lei, nenhum tributo existe sem aprovação do governo, tá? O poder legislativo protege o cidadão dos abusos, para que não ocorra esses abusos. Vamos lá? Então, a diferença entre tributo e multa, né? Tem uma relação de diferença entre uma e outra, é uma distinção em uma atividade presencial, né? O tributo, como comprar um café, é um ato lícito, normal, né, da vida. Você compra um café, né? A multa de trânsito, você constituiu uma infração, um ilícito, um descumprimento da lei. Então, isso é a diferença entre tributo, ato ilícito, e multa, ato ilícito, ok? Então, a origem, o descumprimento da regra, da multa, os objetivos, corrigir o desvio e sancionar a quebra do prazo social, do pacto social. E não se negar imposto. Um exemplo, a multa é para que você não se negue imposto. Também está com referência lá na página 5, na seção 3. Então, tributo, ato lícito, multa, ato ilícito. É o descumprimento das regras. Você precisa estar bem atento que você é um analista de RH, tá bem? E por que o Estado cobra tributos? É uma pergunta muito pertinente, né? Para cuidar do próprio dinheiro, né? É uma lógica. Não? E se cada cidadão tivesse que contratar uma segurança privada, um exemplo, um hospital particular, uma estrada própria, a vida não seria possível para todos. Então, não, é óbvio que não. O tributo transforma as necessidades individuais, né, dispersas em soluções coletivas e organizadas. Então, o tributo vem para conectar essa cidadania, o direito e deveres que caminham juntos.
né? O tributo, o orçamento, o serviço e a cidadania. Então, eles contribuem para a saúde pública, para a segurança pública, para a infraestrutura. Então, esses valores são cobrados e destinados a essa contribuição, a vacinação em massa, as emergências, o atendimento individual, né, a proteção da segurança com o patrimônio público e privado, a infraestrutura, o transporte e saneamento, o sistema inteiro, não apenas a rua. Então, tudo o tributo tem um destino, ele não vai ficar desamparado. Nem todo tributo funciona da mesma forma, da mesma maneira, né? Alguns tributos têm suas especificações específicas, nem todo tributo é igual. O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria e as contribuições especiais dependem de informações mais estabelecidas. O imposto, como o ICMS, no mercado mesmo sem usar a escola naquele dia. O imposto é amplo, sustenta e é bem outras atividades. A taxa que você paga na coleta de lixo, né, é representada por prestação sobre aquela relação direta, né, sobre o lixo. Então, a taxa é uma relação direta. Contribuição de melhoria, a prefeitura asfalta uma rua, seu imóvel valoriza. Você constitui uma parte do custo, como o pagamento do IPTU e assim por diante. As contribuições especiais, como o INSS, financia a aposentadoria. Então, são contribuições especiais. O dinheiro vai para esses destinos. INSS, PIS, CONFINS e os IPTUs também. Então, o imposto é que controla a taxa e os tributos. Esse imposto, taxa e contribuição de melhoria e contribuições pessoais são distintas, mas também contribuem para uma melhoria específica. Tá bem? No Brasil, pode-se cobrar tributos e é dividido em três. Antes disso, é fundamental que existem conflitos, tá? Entre um tributo e outro. Então, nós temos quem pode cobrar tributos: a União, o Estado e os municípios. Né? O Estado, ICMS, os municípios, IPTU, e a União, PIS, COFINS e assim por diante. Né? IPI, importação, o IPO de importação. Então, é uma competência tributária e também você vê na página 10, na seção 6, qual é o detalhamento, quais são as formas que a União trabalha, qual é o alcance regional que os estados trabalham e o alcance regional também que os municípios, que são locais, e o foco dele é estar organizando o município. Como o IPTU e o ISS são taxas e impostos que estabelecem os tributos para que regulem o município. Então, veja bem, você está aprendendo quem pode cobrar os impostos, ok? E os princípios tributários fundamentais, que são a legalidade, a anterioridade, igualdade e capacidade contributiva. Qualquer uma delas tem uma maneira diferente da outra, né? Então, o Estado estabelece. A Constituição protege o cidadão da legalidade, ok? Imagine que se o prefeito pudesse criar impostos dentro do Estado, ou vice-versa. Então, essa proteção de legalidade, ela estabelece os efeitos e as suas representações. Anterioridade é o tempo de respiro. O cidadão precisa respirar fundamentalmente, ou seja, ele precisa ter um prazo para que essa cobrança seja estabelecida. Não pode colocar que essas cobranças sejam estabelecidas sem prazos. Igualdade. Uma empresa não pode pagar menos imposto que a outra exatamente igual, sem razão legal. Então tem que ter uma igualdade. Ela não pode ser a mesma empresa e cobrar impostos diferentes ou contribuições diferentes, sem razão. Capacidade contributiva, quem ganha mais, paga mais. Provavelmente, mais impostos para que você pague. Progressivamente, o IR é um exemplo. O imposto de renda que quem ganha mais, pessoa física, quem ganha mais, ela contribui mais. E quem tem um salário menor são pagos menores, valores menores. Então, tudo isso ajuda a esses princípios tributários de legalidade, anterioridade, igualdade e capacidade. Também está nas páginas 11 e 2 da seção 7. Tá bem? Então, veja com o detalhamento lá. E os cultos do cidadão, o Estado pode cobrar de qualquer maneira. Não, não pode cobrar de qualquer maneira. Impõe freios para que esses princípios sejam estabelecidos. Tá bem? E agora, como que você vai fazer suas atividades presenciais dessa unidade? Então, o estudo de caso de Maria, do café, da multa,
né, está lá na página 5 e resposta bem tranquila para você, tá bem? Então, a questão 2, o direito de seus conceitos, pagamento da moeda, não se troca tributo por serviço, tá bem? Na questão 3, está bem estabelecida a resposta ao longo da abertura da apostila, na própria sociedade, ok? Dica muito importante. E a questão 4, os impostos sem serviço específico, taxa com serviço específico, coleta de lixo é um exemplo. Questão 5, legalidade, só a lei pode criar o tributo, né? Decreto não basta, né? E contribuição de melhoria quando você valoriza o imóvel. Lembra disso na aula no slide passado? E a questão 7, o tributo não é uma doação, o IPTU é municipal, tá bem? Questão 8, a capacidade contributiva, quem tem mais paga mais, ok? Na questão 9, orçamento é o que falta na cadeia. E na questão 10, União, IR, Estado, IPVA e município, ISS. Então veja que está bem facinho a atividade e você pode ir lá corrigir na apostila e estudar mais um pouco. Vamos encerrar esse resumo, né, de tributo, prestação obrigatória em dinheiro, que era por lei e punição. Tributo é igual multa, ilícito, você não coloca as relações juntas. Espécie de imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais. Competências, União, Estado, município, cada um no seu limite, né? Lembrando disso do que nós aprendemos aqui na apostila. Os quatro princípios protetores: legalidade, anterioridade, igualdade, capacidade contributiva. E tributos, arrecadação, orçamento, serviço e cidadania. Todos esses estão legais e podem estar fazendo sua contribuição com o RH, ok? Nos vemos na próxima aula e não esqueça, deixa sua pergunta lá na plataforma para que a gente possa te ajudar nas dúvidas. Um grande abraço e até lá!